Estou lendo um estudo acerca de Daniel, a partir do capítulo. Não, aqui é a introdução, cara. A introdução final dela para começar no capítulo 1, né? Então aqui. Jesus tampouco se via a si mesmo. Seus discípulos eram os santos do capítulo 7, que seriam perseguidos e glorificados. Mateus 10, 23 e 19, 28. Jesus usou ainda outros versículos de Daniel nos seus ensinos. Ele descreveu o tempo do fim com palavras extraídas de 12:1, Marcos 13:19, o sacrilégio terrível de 11:31 e 12:11, e o pisotear do santuário 8:13, como sinais do fim, Marcos 13:14 e Lucas 21:24. Na aplicação que Jesus faz do sacrilégio terrível está a chave para uma compreensão cristã das visões de Daniel. Ele sabia que a profecia tinha se cumprido na profanação de 167 a.C., como registrada em 1 Macabeus 1:54, mas mesmo assim ele poderia cogitar um cumprimento além desse. Mesmo se todas as profecias fossem aplicadas ao período que terminou no século II a.C., uma dupla interpretação ainda seria possível. S.R. Driver, que sustentava o ponto de vista do século II, pôde dizer que algumas das expressões em 9:24 descrevem o que foi cumprido somente por Cristo. Não é nada mais do que natural. Latey introduziu o termo compenetração nesse contexto. O Novo Testamento deixa muito claro quanto o cumprimento das profecias do Antigo Testamento diferiu das expectativas até dos mais piedosos, como João Batista, Lucas 7:19, que o cumprimento não precisa corresponder ao original em todos os aspectos. Joel 2:28-32, em Atos 2:17-21, e como promessas exteriormente materiais podem ser cumpridas de forma espiritual, o filho de Davi, Lucas 1:32. Essas considerações são fundamentais no estudo das profecias de Daniel, profecias do futuro. No Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses 2 e em Apocalipse, empregam uma fraseologia característica de Daniel sem reivindicarem o cumprimento das suas profecias. Assim, os 4 animais das visões do capítulo 7 são um simples conglomerado monstruoso em Apocalipse 13 a 10 chifres em Apocalipse 17:12, mas nenhum chifre pequeno. Há tanto 3 dias e meio quanto 3 anos e meio. Apocalipse 11:9, 12:6, 14. Aqui tempos e meio tempo. Um que vem sobre a nuvem, não com as nuvens. Apocalipse 14:14. Aqui é mais provável que encontremos alusões literárias que cumprimentos do tipo que Jesus reivindicou. Confira F.F. Bruce, This Strat, Ezere, 1968, R.T. France, Jesus and the Old Testament, London, 1971. Primeiro, a sua ascensão na corte de Nabucodonosor, 1:1-21, a maravilhosa história de Daniel e seus amigos. Primeiro, versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim foi colocado no trono de Judá pelo faraó Neco, no lugar do seu irmão Joacás, o escolhido do povo depois da morte do pai deles, Josias em Meguido, no ano 609 a.C. Os esforços do Egito para dominar o Levante foram repelidos pela Babilônia na grande batalha de Carquemes em 605 a.C. A lacônica crônica babilônica Dot P. 77 e diversos textos hebraicos, 2 Reis 23:24, 2 Crônicas 36, Jeremias 25:1 e 46:2, relatam os eventos sem mencionar este cerco. Há incertezas demais acerca da cronologia dos últimos 20 anos da história de Judá, a ponto de não se poder dizer que essa datação está errada. Provavelmente isso ocorreu no final de 605 a.C. Página 67. Nabucodonosor em babilônio é Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Olha, Nabucodonosor. Difícil, né? Em Babilônia é Nabucodonosor. E mostra uma mudança interna no hebraico de R para N. Nabucodonosor. Versículo 2. Uma cidade que capitulava não era tratada com crueldade. Tribos e cânticos eram levados, e um juramento de lealdade e tributos anuais eram impostos. Joaquim conquistou como rei. A dedicação de algum tributo ao deus patrono do vencedor era usual, como também a adoção e incorporação de alguns reféns de alta estirpe no séquito da corte. Sinear, referência à Babilônia, um nome corrente no segundo milênio a.C., e que era o termo comum no hebraico antes do surgimento do império de Nabucodonosor. Confira Josué 7:25, Isaías 11:11. Versículo 3, Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte. Esse nome ainda não tem uma explicação satisfatória. O seu status pode ser interpretado literalmente aqui. Era o mordomo em outros trechos. Exige-se o significado geral oficial, especialmente em Gênesis 39:1. Nobreza hebraico Pontemim é a primeira das 19 palavras do livro tomadas por empréstimo do persa antigo. Vê detalhes em Kitchen Notes, página 37. Versículo 4. Jovens sem defeito físico. A sua idade não é dada, mas sua carreira sugere que tinham 12 ou 13 anos, ao menos, a nata da geração seguinte de Judá. A sua perfeição física era um dom natural desde o nascimento. Agora, a manutenção dessa perfeição era responsabilidade deles. Caldeus, nota de rodapé da NVI. Inscrições assírias a partir do século 9 a.C. registram guerras com caldeus no sul da Babilônia e mostram como eles estavam lutando pelo controle da própria Babilônia. Mais tarde, o século 8, Merodach Baladan foi um governante caldeu que controlou a Babilônia durante alguns anos, 2 Reis 20:12, e foi seu descendente, o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, que finalmente derrotou a Síria 612 a.C. As informações acerca dos caldeus são muito escassas. O nome ocorre raramente, pois o povo pertencia a diversas tribos e eram denominados, assim como os hebreus o são mais frequentemente, como os da tribo de Judá do que como os israelitas. Estavam associados com os arameus e falavam a mesma língua ou uma muito semelhante. Em Daniel, o nome é usado com menor frequência em relação ao povo e com maior frequência com a designação de uma classe entre os sábios. É possível que o nome nacional tenha sido atribuído a homens especialmente importantes, algo como a forma usada em João 1,47. Ele não é atribuído diretamente a Daniel. O historiador grego Heródoto atribuiu a caldeus o sentido especializado de homens sábios nas suas histórias, escritas aproximadamente em 440 a.C. e 181, quando todo o sentido político tinha desvanecido. Isso não significa necessariamente que o uso em Daniel é anacrônico. Heródoto, sendo a nossa fonte conhecida mais antiga fora de Daniel, não estabelece um limite máximo. O mesmo autor, aqui está no capítulo 1, né? O mesmo autor, de fato, fornece uma analogia parcial nos magos, uma tribo originariamente oriunda da Média, que dá nome a uma casta de homens sábios, intérpretes de sonhos e sacerdotes. A língua e a literatura, o aramaico era a língua comum, vê comentário de 2.4, provavelmente até a corte da Babilônia, mas os eruditos e a escola tradicional de escribas mantiveram a antiga língua babilônica e a escrita cuneiforme vindas até o século I d.C. Os jovens judeus provavelmente estudaram as duas no início da sua educação. A sua formação tinha o propósito de prepará-los para o serviço real. Que os judeus tivessem de passar por esse tratamento pode ter sido repugnante, mas estes homens não tinham alternativa, como José, e no tempo certo mostraram como
a fé pode ser preservada em meio a circunstâncias adversas. Versículo 5: designou-lhes uma porção diária. A burocracia da Babilônia era altamente organizada. Porções semelhantes para alguns estrangeiros na vasta corte, incluindo gregos do leste, persas, egípcios e Joaquim, rei de Judá, estão alistadas em tábuas de argila remanescentes dos arquivos Dot, página 84, embora somente depois dos anos do cativeiro Joaquim tenha sido elevado à posição de comer da comida do rei fornecida a Daniel desde o início. 2 Reis 25:27, depois disso passariam a servir o rei. O versículo 19, os novos formandos passariam a fazer parte do séquito permanente do rei. Um grupo grande, altamente privilegiado, mas altamente dependente dos caprichos do rei, versículo 6. Entre esses, o cenário está preparado para a apresentação dos heróis. Daniel, Deus julgou, entre aspas, né? Tá aqui o nome Daniel e entre aspas tá Deus julgou. Não sei se é o significado do nome Daniel. Vamos ver aqui o que ele fala mais. Um nome conhecido de outros textos antigos, mas qualquer relação com o homem de Ezequiel 14:20, 28.3, Jubileus 4:20 ou textos bem mais antigos de Ugarit é totalmente especulativa. Ananias, o Senhor foi bondoso. Misael, quem é o que Deus é. Esse aqui não, então é o significado dos nomes mesmo. Ananias, entre aspas, o Senhor foi bondoso. Misael, quem é o que Deus é. E Azarias, o Senhor ajudou. Versículo 7. A mudança dos nomes evitava a inconveniência de diversos nomes estrangeiros. Ajudava a unificar uma corte tão diversificada e era uma demonstração do domínio babilônico. Gênesis 41:45, 2 Reis 23:34 e 24:17. Os nomes babilônios aparecem especialmente nas histórias que envolvem Nabucodonosor e Belsazar. Nos outros textos, o autor prefere os nomes hebreus. Esses nomes resistiram a uma explanação razoável durante um século. Agora se pode observar que são formas satisfatoriamente babilônicas. Detalhes de Pierre Berger, Siegfried für Assyriologie, 1975, página 224, 232/3. Belsazar, Babi, Balet, Sarruzur, a senhora, ó senhora, protege o rei. A senhora, no caso, é a esposa de Marduk, deus da Babilônia. Confira 4:8, Sadraque, Babi. Shuduraku, sou muito temeroso, temente de um deus. Mesaque, Babi, Meshaku, eu não tenho valor. Abed-nego, provavelmente um equivalente aramaico de um nome babilônico, servo daquele que brilha. Então, peraí, quando eles mudaram aqui, deixa eu ver aqui. Belsazar, Belete, Sarru, Uzur, ó senhora, protege o rei, né? É o significado. A senhora, no caso, é a esposa de Marduk, deus da Babilônia. Confira 4:8. Sadraque, Babi, Shuduraku, sou muito temeroso, temente de um deus. Mesaque, Babi, Mesaku, eu não tenho valor. Essa aqui que eu não tenho valor é o Mesaque, ó, eu não tenho valor, entre aspas. Puxa, o Sadraque, ele no babilônico é Shuduraku. Shuduraku é sou muito temeroso, é temente, né? O Mesaque é que não tem valor, que não vale nada, eu não tenho valor. Mesaque, puxa vida. Mesaque. Abednego provavelmente, então ele deu aqui provavelmente, a gente já fica meio um equivalente aramaico de um nome babilônico. Servo daquele que brilha. Ah, tá. Então o significado aramaico vai ser servo daquele que brilha. Tranquilo. Versículo 8. Decidiu não se tornar impuro ao consumir comida preparada sem consideração pela regulamentação israelita, com probabilidade de conter carnes declaradas imundas. G de porco, possivelmente associada com rituais pagãos. Os vinhos eram denominados de acordo com a região que os produzia e às vezes eram enriquecidos com mel ou condimentos. Versículo 9. A decisão de Daniel foi recompensada por Deus.
em virtude de sua motivação pura, de forma que o seu pedido extraordinário recebeu uma resposta razoável. Versículo 10, menos saudáveis, a palavra é a que é usada para descrever os homens do faraó em Gênesis 40.6. Um estado físico que reflete desassossego e inquietação. O eunuco-chefe poderia ser acusado de apropriar-se indevidamente da generosidade do rei. Versículo 11. Homem encarregado, despenseiro, AICBJ, cozinheiro, chefe ARA. Algumas versões trazem guarda em TLH, guarda NVI em inglês. Ou inspetor, Reina Valera em espanhol. Aqui um título e não um nome como Aviar Melzar. Supostamente esse nome achava que podia realizar o teste sem o conhecimento do seu superior. Versículo 12, vegetais, literalmente sementes, grãos de cevada, etc., cozidos ou assados, com alto valor nutritivo, ainda hoje um dos elementos principais das refeições do Oriente Médio. 10 dias, os efeitos de uma dieta rica seriam visíveis na pele do rosto e na vivacidade ou na lentidão do comportamento. Versículo 15. Gordura indica suficiência e prosperidade em todo o Antigo Testamento. Daniel estava inspirado para se aventurar no teste? É uma pergunta. Ele simplesmente correu risco por fé? Devemos decidir nós mesmos. Versículo 17. Deus recompensou a fidelidade dos quatro amigos com honras de primeira classe, preparando os homens para qualquer situação do governo. O tema especial de Daniel tinha uma história que remontava à época de José e além, pois se acreditava que os sonhos eram um meio de comunicação sobrenatural. Versículo 20, magos, o hebraico usa a palavra de Gênesis 41, Êxodo 7, 8 e 9, que tem origem egípcia, mas se estabeleceu na Babilônia. Encantadores é uma palavra babilônica, uma referência específica a exorcistas. Ambas as palavras denotam aqueles que fazem comércio com o suposto controle ou conhecimento do que é desconhecido, universal e contínuo, algo proibido pela lei bíblica, Levíticos 19:31 e 20.6, etc. Versículo 21, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Isso mostra que a carreira de Daniel se estendeu por todo o período do Egito na Babilônia. De fato, 10.1 mostra que ele estava ativo no terceiro ano de Ciro. 2. O sonho esquecido de Nabucodonosor. Primeiro, tirano frustrado, 2 do 1 ao 13. Versículo 1, no segundo ano, 603 a.C. de Daniel. Se Daniel foi deportado em 605 a.C., esse foi considerado o ano da ascensão de Nabucodonosor na Babilônia, de forma que o segundo ano seria o terceiro ano de Daniel no exílio. Ele não conseguia dormir, acordado repentinamente por um sonho vívido. O rei supersticioso exigiu uma explicação imediata. Versículo 2. Os feiticeiros e os astrólogos. Nota de rodapé da NVI Caldeus amplia 20. A lista de integrantes do corpo acadêmico do rei destaca a sua proeminência, revelada igualmente nos seus escritos remanescentes da época. Versículo 4. O discurso e tudo o que segue até o final do capítulo 7 está em aramaico e não em hebraico. Vê a introdução às línguas de Daniel. Essa mudança é comentada por meio da expressão em aramaico, depois de os astrólogos responderem ao rei. Acrescenta assim se pensa como aviso aos leitores e copistas. Na Babilônia, o aramaico era escrito com tinta sobre papiro ou pergaminho, materiais que apodreceram no solo úmido. Assim, exemplares da língua da capital de Nabucodonosor são raras anotações rabiscadas em superfícies mais duráveis. Elas são suficientes para provar o uso bastante difundido do aramaico naquela região. O rei vive para sempre. A oração comum a favor de um monarca no Antigo Testamento a partir de Davi, 1 Reis 1:31, interpretaremos no aramaico pechar, sugere uma solução inacessível para a maioria em Daniel. Ela é com frequência dada por Deus e aplicada a mistérios que aptidões comuns não conseguem desvendar, como em 2:30 e 4:9. Mais tarde, a forma hebraica da palavra foi empregada pelos homens de Qumran
nos seus comentários das escrituras, explicando-as à luz dos eventos correntes. V.F.F. Bruce, Biblical Exegesis in the Qumran Texts, Londres, 1960. Versículo 5. Nabucodonosor exigiu satisfação em troca dos privilégios usufruídos pelos seus estudiosos. Qualquer coisa que ele quisesse saber, eles teriam de ser capazes de explicar. Ele pode ter feito de conta ou pode de fato ter esquecido o sonho, somente sabendo que tinha tido um sonho muito claro, uma experiência compartilhada por muitos. Esta é a minha decisão, tomada por empréstimo do antigo persa, uma palavra em comum que significava ter decidido, agora comprovada em textos antigos, daí a diferença entre a NVI e a RC, cortados em pedaços, presentes e recompensas, versículo 6, são os extremos típicos de governantes autoritários, encontrados novamente em 3:29, 5:7, agora mostrando o pânico do rei diante da sombra ameaçadora do seu sonho. A sua impaciência é mais um sinal do seu pavor. Versículo 10 e 11, o conhecimento dos babilônios fundamentava-se em fatos e eventos observados, não oferecendo assim meio para satisfazer o rei, visto que ele não poderia ou não iria fornecer os dados básicos. A sua resposta foi precisa: os sábios não estavam qualificados adequadamente e os seus feitiços não eram capazes de obrigar os seus deuses a revelar o sonho. Versículo 12 e 13. O rei foi frustrado ou enganado, não teve piedade, foi dada a ordem formal para a execução imediata. Todos os sábios foram condenados, e não somente os fracassados que se encontraram com o rei. 2. A sabedoria de Daniel, 2:14 ao 18. A conduta de Daniel o salvou da morte instantânea. É evidente que um sistema de escadas de serviço ou outra responsabilidade fez que ele e seus amigos não estivessem na corte e não soubessem da crise. Assim como tinha feito com o chefe dos oficiais 1.9, Daniel conseguiu conquistar a benevolência também do comandante da guarda do rei. A esta altura, assim podemos supor, o rei tinha se acalmado, pois recebeu Daniel e lhe deu o período de graça que este pediu. No seu estado inconsciente, talvez Nabucodonosor nem quisesse que Daniel também fosse morto. Sem dúvida, todos os sábios se refugiaram na oração. Daniel e seus amigos estavam nessa mesma angústia, mas como Elias, eles adoravam uma divindade que sabiam que os tinha colocado onde estavam e que era capaz de lhes conceder a misericórdia de suspensão da pena e lhes revelar o mistério. 3. Daniel adora a Deus. 2:19 a 23. As palavras no cântico de Daniel são adequadas em cada frase. Honrado pelo rei, pelo seu conhecimento e prestes a ser ricamente recompensado, ele proclama o nome de Deus para que seja honrado soberanamente, como a fonte da sabedoria, o controlador de todas as eras, dinastias e monarcas, onisciente, aquele que supre os seus de acordo com as suas necessidades. Versículo 19. A expressão Deus dos céus denota o Deus de Israel, particularmente nos escritos pós-exílicos, às vezes acrescido de e da terra, identificando-o pela sua universalidade e transcendência, evitando elos locais que poderiam limitá-lo. 4. Daniel revela o sonho, 2:24 ao 35. Versículo 24. Embora tivesse tido acesso ao rei pouco tempo antes, Daniel agora se aproxima do rei por meio do comandante da guarda, atrasando-o nas execuções e assim permitindo ao homem em quem o rei provavelmente mais confiava levá-lo à sua presença com essa questão tão sensível. Versículo 26. Uma nota de esperança angustiante pode ser detectada na pergunta do rei quando o brilhante jovem se apresenta a ele. Versículo 27. A resposta de Daniel está na concordância com a sua atitude e com a atitude dos seus colegas pagãos. O problema está acima da aptidão humana. Versículo 28. Mas existe um Deus nos céus. Essa expressão calmamente conduz o rei ao pensamento de um ser diferente dos seus próprios deuses. O que acontecerá nos últimos dias? A pergunta para a qual todo homem quer resposta em algum momento da sua vida foi respondida de forma extraordinária para o rei.
porque Deus deveria revelar os fatos da história futura a Nabucodonosor. A sua reação encorajadora para todos os judeus fiéis na Babilônia foi uma razão, outra foi a provisão dos registros escritos de uma profecia que poderia ser seguida pelas gerações futuras. Algumas versões trazem aqui nos dias por vir, e isso inclui o futuro a partir daquela época até o momento decisivo, a conquista assíria em Números 24, 14 a 24, a rebelião de Israel em Deuteronômios 29, 39, aqui é o estabelecimento do reino divino, versículo 29. No seu segundo ano, já um militar vitorioso, monarca de um reino enorme, é compreensível que Nabucodonosor tenha sido em mente os seus anos seguintes, planejando e tramando para aumentar a glória dos deuses e do rei da Babilônia. O sonho penetrou numa mente receptiva. Daniel cuidadosamente destacou a sua incapacidade humana e garantiu ao rei que lhe daria a explicação para o seu benefício e não para a sua própria glória. Versículo 31 a 35. O sonho foi simples e direto, mas amedrontador. A estátua a ser derrubada era Nabucodonosor? Era ele a pedra? Era natural que ele ficasse ansioso? A estátua com tamanho exagerado é um fenômeno típico dos sonhos. Não era necessário buscar nenhuma identificação em algum ídolo da Babilônia. Somente os pés, em parte de ferro e em parte de barro, dão certa dificuldade de compreensão da visão. É bem provável que os pés fossem moldados em argila sobre um cerne ou esqueleto de ferro que se encaixava nas pernas, na forma em que construções reforçadas de concreto são levantadas. Como os babilônios, os hebreus não tinham um conceito de eventos naturais. Uma pedra solta sem o auxílio de mãos seria considerada como enviada dos céus. Acerca do pó ou palha, confira Salmos 1:4, etc. 5. Daniel interpreta o sonho, 2 do 36 ao 45. A interpretação dá um significado a cada parte, mas com poucos detalhes. Aspectos como olhos e mãos não são tratados separadamente. Versículo 36, nós o interpretaremos. Montgomery corretamente compara esse nós com o nós de Paulo, 2 Coríntios 1:6. Usado com certa humildade, a presente mensagem não era de Daniel. No entanto, foi expressa por Daniel, e ele escolheu as palavras elegantes do versículo 37, seguindo o modelo da etiqueta real, colocando de forma enfática o Deus dos céus do lugar em que deidades pagãs seriam citadas pelos outros sábios. Versículo 37, Rei de Reis continuou a ser o título do monarca persa até tempos modernos. Recebeu por uma eminência no tempo dos governantes aquemênidas, mas eles o tomaram emprestado dos seus predecessores, entre eles assírios e outros reis que o usaram séculos antes. Versículo 38, o governante deles todos pode representar a reivindicação de Nabucodonosor, mesmo que não estritamente correta, enquanto a inclusão de animais e aves alude ao poder supremo dos reis ilustrado de forma tão clara nos relevos assírios que retratam a caça. Daniel pode ter tido o pensamento de Gênesis 1:28 também. Confira Jeremias 27:6, 28:14 e versículo 18. Cabeça de ouro. Em retrospectiva, a Babilônia parece menos impressionante em extensão territorial, a duração do que o Império Persa que a seguiu. Nesse contexto, nenhum outro retrato da potência da época era possível, porque Nabucodonosor dificilmente se consideraria inferior a qualquer rei antecedente, nem favoreceria indicações de qualquer sucessor que fosse retratado de forma mais brilhante. Se ele se sentiu lisonjeado, Daniel lhe ensinou que a sua grande majestade vinha do mesmo Deus do seu sonho, versículo 39. Outro reino, nenhum nome foi revelado a Nabucodonosor, deixando o campo aberto para especulações desde então. Como seria inferior não se sabe. Um terceiro reino é caracterizado por sua universalidade,
um quarto reino, versículo 40, por sua violência e diversidade, um estado composto tentando alcançar a unidade por meio de casamentos mistos e falhando nisso. Na estrutura da imagem do sonho, cada parte se encaixa na seguinte, de forma que explicações históricas não pressupõem um hiato entre um reino e o seguinte, enquanto os estágios estão em escala descendente no que tange a importância monetária, eles estão em escala ascendente com relação ao poder, um fator a ser levado em consideração na interpretação da estátua. Após o império de Nabucodonosor veio o Império Persa. Vê comentário de 530 e a introdução de Daniel e a história. Que é, portanto, o segundo reino. Muitos comentaristas que defendem o ponto de vista de que todas as profecias de Daniel culminam com o Antíoco Epifânio são forçados a interpolar um estado de média e essa altura, o que não pode ser fundamentado. Introdução, Daniel e a história. O Império de Alexandre o Grande nos proporciona o terceiro reino e os seus descendentes, e certa altura dão lugar às quatro, Roma. Esse é o ponto de vista tradicionalmente defendido na Igreja Cristã. Se argumentarmos que todos os profetas de Daniel têm as mesmas referências, obtemos a Pérsia como o terceiro reino e o Império de Alexandre como o quarto, ou de Alexandre como o terceiro e o dos seus sucessores como o quarto. A descrição do quarto se encaixa com Roma e com Alexandre. A pedra é então o reino de Deus indeterminado. Com base na visão tradicional, então, como disse Paulo, de uma outra pedra, essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:1, cujo advento introduziu um novo reino verdadeiramente universal e duradouro. Versículo 45. O discurso de Daniel terminou como havia começado, com um lembrete do autor da visão, o Deus poderoso, e a certeza do cumprimento. Não havia condições.